Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com potencial elétrico, finalizando a frente A do nosso livro 1B. Vamos lá? Nós vamos iniciar os nossos estudos sobre potencial elétrico a partir do conceito de trabalho. O trabalho na física, de uma forma geral, é a possibilidade de uma força causar um deslocamento ou uma deformação em um determinado corpo. Aqui, o trabalho da força elétrica vai mostrar para a gente, né, como uma carga de prova que é abandonada em um campo elétrico pode se movimentar por este campo. Essa movimentação vai se dar por conta aí do trabalho que a força elétrica realiza nesta carga. Se nós tivermos uma carga fonte, que é o Q maiúsculo, nós podemos deslocar uma carga de prova numa região onde essa carga Q, que é a nossa carga fonte aí, está atuando, a partir aí, né, desse deslocamento, que nós vamos falar que é um deslocamento retilíneo. Então, eu posso trazer essa carga para um ponto A, para um ponto B, e aí nós conseguimos calcular o trabalho que a força elétrica realiza para conseguir, então, fazer este deslocamento. A expressão do trabalho aí para a força elétrica, né, para deslocar a carga de prova do ponto A até o ponto B, é dada pela expressão que nós temos aqui. Então, a constante do meio, né, a carga, que é a nossa carga fonte, que é aqui em maiúsculo, vezes a carga de prova, dividido pela distância que nós temos da carga fonte para a carga de prova, no caso aí do ponto A, nessa distância em A, menos essa mesma expressão para os dados aí do ponto B, lembrando que a carga fonte e a carga de prova são as mesmas, o que muda é essa distância do ponto B. Quando a gente analisa essa expressão, né, a gente consegue perceber então qual é o trabalho realizado por essa força elétrica para deslocar a carga de prova do ponto A até o ponto B. Nós vamos estudar aí, né, as possibilidades de como esse trabalho vai se modificando ou quais são as modificações que esse trabalho sofre em relação à trajetória que é apresentada. Analisando em linha reta, nós temos essa seguinte expressão. Quando a gente pensa aí, né, em diferentes trajetórias, se eu pensar em trajetórias onde o deslocamento da nossa carga e a força elétrica tem aí a mesma direção, né? Ou tem sentidos iguais ou sentidos opostos, nós vamos perceber que o trabalho da força elétrica ele independe da trajetória, uma vez que nós temos uma força conservativa. Então, independente da trajetória que nós teremos, pensando aí em forças de mesma direção e mesmo sentido que o deslocamento, né? Ou mesma direção em sentidos opostos, nós teremos aí uma expressão para o trabalho que apresenta a dependência somente do ponto de partida e do ponto de chegada. Nesse caso aí, saiu de A e foi até B, né? Se deslocou de A para B, então não depende de qual caminho fez para isso. É claro que se a gente pegar, por exemplo, o trabalho da força elétrica num arco de circunferência, pensando que a força é tangente aí, né, a trajetória descrita, forma um ângulo de 90 graus, ali não tem trabalho sendo realizado por conta do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Mas no caso aqui, onde a gente tem essa possibilidade do trabalho ser realizado, ele não depende da trajetória, por ser então a força elétrica uma força conservativa. Assim como a força peso e a força elástica, né, que também são forças conservativas, nós teremos aqui um trabalho que não depende então da trajetória. Quando a gente pensa nesse trabalho, né, o trabalho então nós vimos que ele de um ponto até o outro, né, do ponto A para o ponto B, ele vai ser então a constante, a carga ali que foi a nossa carga fonte, a carga de prova e a distância que está essa carga fonte de A, menos a constante, a carga fonte e a carga de prova, e a distância que está agora a carga de prova da carga fonte no ponto B. Se a gente observar, nós temos aqui o valor de trabalho, né, para cada um desses pontos, nós vamos ter ali uma energia potencial. O que é essa energia potencial, né? É a possibilidade de ter realização de trabalho. Então, quando a gente tem aqui esse valor, né, de trabalho aí para o deslocamento dessa carga,
a gente vai perceber, né, que essa energia, então, ela surge aí, nos fazendo associar ao valor de trabalho essa energia. Então, toda vez que a gente pensar em energia, a gente vai falar que a energia potencial de um sistema corresponde ao trabalho que pode ser realizado pela força elétrica. Então, aqui eu vou ter a energia potencial elétrica no ponto A e a energia potencial elétrica no ponto B. Notem que o trabalho realizado aqui, ele não é uma variação de energia, porque variação sempre é ponto final menos ponto inicial. O nosso trabalho aqui é uma diferença, né, de energia que nós vamos ter em relação aos pontos onde essa carga está se locomovendo, né, a ação que essa força está fazendo para ter um deslocamento dessa carga do ponto A ao ponto B. Então, para a expressão de energia, a gente vai ter aí, né, a constante, a carga fonte vezes a carga de prova e a distância que está, pela lá nós temos a energia potencial elétrica, né? Então, no ponto A, e se eu quiser no ponto B, essa distância aqui, então, vai para o ponto B. O potencial elétrico é essa quantidade de energia potencial elétrica que nós temos por unidade de carga. Então, nós vamos ter aqui, né, essa expressão, e nós podemos colocar aqui, né, passando a carga multiplicando esse potencial, que é usada a letrinha V aí para representar, nós temos como energia potencial elétrica a carga vezes o potencial. Então, se eu quiser para o ponto A, vou abrir aqui, né? Para o ponto A, vai ser a carga vezes o potencial em A. Para o ponto B, vai ser a carga vezes o potencial em B. Então, o trabalho, né, também pode ser expresso em relação ao potencial elétrico que nós temos ali. Lembrando que esse potencial, né, é a energia que nós temos por unidade de carga. Então, nós temos ali, né, a quantidade de trabalho realizada por unidade de carga. Então, vai ter, né, energia potencial do ponto A menos a energia potencial elétrica do ponto B, como a gente já viu, né? Essa associação de trabalho com a energia. Então, o trabalho, ele pode ser a carga, o potencial em A, menos a carga e o potencial em B. E aí, a gente vai ver aqui, ó, que o trabalho é dado por então, né, colocando a carga em evidência pela carga e a diferença de potencial de um ponto ao outro. Então, se nós temos diferença de potencial, nós temos realização de trabalho. Lembrando que trabalho é medida de energia, então a gente vai medir em joules. O potencial, né, é medido aí em volts, e nós temos a nossa energia também medida em joules, né? Então, respeitando o Sistema Internacional de Medidas, a gente tem essa relação do trabalho com a diferença de potencial, com a nossa DDP, e se tem diferença de potencial de um ponto ao outro, tem realização de trabalho. Se nós estamos observando aí, né, a análise de um deslocamento de uma carga de um ponto ao outro, onde não há diferença de potencial, não vai ter trabalho sendo realizado pela força elétrica, ok? Então, essa é uma expressão que dá para a gente relacionar, né, o trabalho aí com essa diferença de potencial. Aqui nós vamos resolver uma questão que está lá na página 113, que é uma questão resolvida, e vai trabalhar um pouquinho com essa ideia, né, de diferença de potencial e trabalho, né, aproveitando essa diferença de potencial que a gente acabou de discutir. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele fala assim, ó, na figura a seguir, temos dois pontos, ponto A e ponto B no campo elétrico gerados por uma carga pontiforme de 2 microcoulombs. Considerando a constante de 9 vezes 10 a 9, né? Ele quer primeiro a diferença de potencial entre os pontos A e os pontos B. Então, primeiro, né, nós temos aí uma carga de 2 microcoulombs. Nós vamos analisar esse potencial, né, em relação à expressão dele. Nós sabemos que o potencial é a energia potencial em relação à carga. Então, se a gente substituir aqui pela expressão da energia potencial, ó,
vai dar a constante, a carga que foi colocada lá, vezes a carguinha, dividido pela distância, que eu vou chamar de RA, e aqui ainda está dividido pela carga por conta da expressão do potencial. Então, olha como é que fica o potencial, né? A constante vezes a carga, dividido pela distância que nós temos ali. Então, eu vou calcular para cada uma dessas distâncias o valor de potencial. Vou calcular primeiro para A. Então, vai ser o potencial em A. A constante é 9 vezes 10 a 9. A nossa carga é de 2 microcoulombs, não pode esquecer de colocar em coulombs, né? 10 a menos 6. E a distância já está em metros ali, que é 1. Então, aqui, ó, vai dar 18 vezes 10 a terceira. Eu vou deixar dessa forma, depois se precisar mudar, né? A gente faz a mudança aqui, lembrando que potencial é medido em volts. Agora, a gente vai fazer o cálculo do potencial em B. Então, potencial em B vai ser a constante, a mesma carga, né, geradora ali, e a distância em B. Então, vai ser lá 9 vezes 10 a 9. A carga é a mesma, né, de 2 microcoulombs. O que vai mudar agora é a nossa distância, 10 a menos 6 aqui. E essa distância que agora é de 1,5. Então, aqui vai dar um valor de 12 vezes 10 a terceira. Eu vou deixar dessa forma, porque com as potências iguais fica mais fácil de trabalhar com esses potenciais aqui. Então, na letra A, ele quer a diferença de potencial. A diferença de potencial, que eu vou chamar de U, né, para o nosso DDP, vai ser potencial em A menos o potencial em B. Então, lembra que diferença não é variação, é um ponto menos o outro. Então, a diferença de potencial aqui, lembra que quando a gente tem a potência, a gente faz o trabalho só com o número, né, e mantém a potência. 18 menos 12 vai dar 6, então vai ficar 6 vezes 10 a terceira volts. Respondemos a letra A. Na letra B, ele quer o trabalho da força elétrica quando uma carga de prova de 3 microcoulombs é colocada, né, ali nessa região, então para ser levada de A até B, e ele quer saber se o trabalho é motor ou resistente. Então, nós vamos lá, ó. O trabalho, né, aproveitando aí a letra B, e o trabalho aproveitando a diferença de potencial, só vou colocar aqui a letra A, vai ser então a carga vezes essa diferença de potencial. Então, a carga aqui é de 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6. E nós vamos ter aí, vezes a diferença de potencial que a gente calculou do item A, 6 vezes 10 a terceira. A gente vai ter, então, um trabalho que é de 18 vezes 10 a menos 3. Então, esse trabalho aqui vai ser de 18 vezes 10 a menos 3. E se a gente for colocar ele em notação, vai dar, então, 1,8 vezes 10 a menos 2. Lembrando que a unidade aqui é de energia, que é joules, né? No Sistema Internacional de Medidas. Aí ele pergunta se o trabalho é motor ou resistente. O trabalho sempre vai ser motor se o valor dele for maior do que zero. E sempre vai ser resistente se o trabalho dele, se o valor dele, né, for menor do que zero. Então, como é um trabalho que deu valor positivo maior do que zero, é um trabalho motor. E aí a gente vai ver, né, o potencial elétrico de várias cargas. Quando a gente tem aí, né, no espaço, a gente tem sujeito à influência de diferentes cargas elétricas, a gente pode pensar então nessa superposição de potenciais. E aí a gente vai ter então o potencial de cada uma dessas cargas e o potencial gerado ali, né? Ou o potencial resultante vai ser a somatória e vai ser uma operação escalar de todos os potenciais, né? Apresentados ali na região. Então, cada caso vai ser analisado em relação ao potencial que a gente tiver, né, a quantidade de pontos para se analisar o potencial, os potenciais elétricos, e vamos fazer uma operação escalar,
Lembrando que é diferente de uma operação vetorial, né? A operação escalar a gente calcula aí cada um, né, dos valores de potencial em relação às cargas que estiverem no determinado meio e depois soma todas elas, né? Aí, para a gente treinar um pouquinho, a gente vai fazer a questão resolvida da página 114 para ver como fica, então, esse potencial, né, em relação aí a diferentes cargas. Então, ele fala assim, ó, a figura a seguir mostra duas cargas elétricas pontiformes, que é a Q1 e a Q2. A Q1 é positiva e a Q2 é negativa. Lembrem lá da expressão, né, de energia potencial elétrica. Potencial elétrico não tem módulo na carga, então o sinal é bastante importante ali para o valor de potencial que vai ser calculado, tá? Então, ele fala aí que elas estão separadas por 80 centímetros no vácuo. Ele quer que a gente determine a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Então, aqui, se a gente fizer, né, observar essa imagem, nós temos em cada ponto, no ponto A e no ponto B, dois potenciais elétricos. O potencial elétrico gerado pela carga 1 e o potencial elétrico gerado pela carga 2. O que a gente precisa entender é qual a distância que nós estamos, né, em relação a cada uma dessas cargas. Então, se a gente observar aqui, ó, a distância que aqui é um tá de A, você vai ficar retinho mais ou menos, né? Dá para fechar um triângulo aqui. Aqui a gente tem um triângulo que é 40, 30, então aqui vai ser 50. E a mesma coisa acontece aqui em relação a QB, né? A gente vai fechar também um triângulo que é 30, 40, então aqui também vai ser 50. Só para a gente saber a distância que essas cargas estão lá do nosso ponto A. Nós vamos ter aqui, né, para o potencial em A, então vou calcular, já que ele quer a diferença de potencial, tem que calcular o potencial em A e depois o potencial em B. Potencial em A leva em consideração a carga 1 e a carga 2. Vou calcular para cada um deles, né? Vou calcular separado aqui. Então, nós vamos ter lá, né? Potencial em A, vai ser o potencial, então, da carga 1, mais o potencial da carga 2. Se a gente colocar tudo na mesma expressão, ó, potencial da carga 1 é a constante, a carga 1, dividido pela distância que ela está, né? Que eu vou colocar aqui D1, mais a constante, a carga 2 e a distância D2 que ela está. Se a gente observar aqui, a gente pode colocar em evidência essa constante, né? Então, já dá para pôr na mesma expressão, não precisa calcular separado. Quem quiser calcular separado, pode ficar à vontade. Então, a constante vai ser 9 vezes 10 é 9. A carga 1 é de 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a menos 6. A distância lá de 50 centímetros vai ser 0,5 metros. Isso vai somar aí uma carga negativa que vem aqui agora, que é de menos 2 microcoulombs. 2 vezes 10 a menos 6. Então, também está dividido por 0,5, uma vez que a distância é a mesma. Fazendo essa continha aí, esse potencial vai dar, então, 3,6 vezes 10 a quarta volts. Aí, eu vou fazer a mesma coisa agora para o B, ó. Calcular o potencial em B. Então, potencial em B vai ser também o potencial em relação à carga 1, mais o potencial em relação à carga 2. Lembrando que agora B está a 40 centímetros, né? Então, nós vamos colocar aí. Vou colocar a constante em evidência também, igual eu fiz no potencial em A, ó. 9 vezes 10 a 9. Aí vem a carga 1, que é 4 vezes 10 a menos 6. Dividido agora por 40 centímetros, que é a distância que está do ponto P, né? Lembrando que eu estou usando aqui o sistema internacional, então eu vou deixar em metros, tá? Mais, menos a carga, né? 2 vezes 10 a menos 6. Dividido também por 0,4, porque também está 40 centímetros. Esse potencial em B vai dar um valor aí pra gente
de 4,5 vezes 10 à quarta. Vai ficar 4,5 vezes 10 à quarta. Volts aqui. E ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Então, ó, a diferença de potencial é de A a B, né? Então, vai ser o potencial em A, que é 3,6 vezes 10 à quarta, menos o potencial em B. Positivo aqui, tá? Vai dar um valor negativo aqui de potencial. 4,5 vezes 10. Se tivesse um trabalho ali, seria um trabalho resistente, né? Daria um trabalho negativo. Então, vai ficar aqui menos 0,9 vezes 10 a 10 à quarta, que vai dar 9 vezes 10 à terceira. Deixa ali a notação, tá? Lembrando que esse potencial aqui é negativo nessa DDP. Ok? Então, aqui nós temos a atuação de mais de uma carga e ele queria que a gente calculasse a diferença de potencial em cada um desses pontos, no ponto A e no ponto B, e a gente fez esse cálculo, né, aproveitando ali os dois potenciais, a somatória dos dois potenciais que atuavam em A e em B, e depois fizemos a diferença de potencial, ok? Para finalizar as nossas discussões de hoje, nós vamos falar um pouquinho das superfícies equipotenciais. Nessas superfícies, como o próprio nome já fala, o potencial elétrico ele é constante, ele é o mesmo potencial em qualquer parte dessa superfície, né? E essa característica vai nos ajudar a analisar aí situações onde nós temos campos elétricos constantes ou mesmo situações onde nós temos blindagem eletrostática. Então, as superfícies equipotenciais, elas são regiões onde o potencial é o mesmo, né? Onde a gente tem o mesmo potencial elétrico. E uma característica bastante importante das superfícies equipotenciais é que em cima dessa superfície, né? Se a gente for deslocar uma carga, não há realização de trabalho, porque nós não temos diferença de potencial. Então, se não tem diferença de potencial, o trabalho é nulo. Não há trabalho para a gente deslocar uma carga por cima dessa superfície, ok? Pessoal, na aula de hoje nós conversamos um pouquinho sobre os conceitos de trabalho da força elétrica, potencial elétrico e energia potencial elétrica. Esses conceitos estão no nosso livro 1B, frente A, finalzinho lá da nossa frente A do livro 1B, nas páginas 109 a 119. Eu vou deixar os exercícios de 1 a 8 das páginas 120 e 121. Façam com carinho, com atenção, que a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, até a próxima. E eu deixo uma mensagem aqui com bastante amor para vocês e com saudades. Até! Se cuidem!